Salve, salve pessoal, de boa, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Skill Podcast, aqui onde a gente debate, discute, te traz ideias de habilidades e também noções gerais, né, táticas e estratégias para você avançar na sua carreira usando o League of Legends. Pode parecer maluquice ou alguma coisa esquisita, mas não é, a gente sempre te explica como fazer isso, né, aqui na GG Educate. Eu sou o Felipe Tonello, caster de esportes já há um certo tempo aí, 8, 9 anos, vou perder a conta agora. E hoje a Lívia, psicóloga da GG Educate, está aqui comigo para trocar essa ideia. E aí, Lívia, de boa? De boa, salve pessoal, tudo bom com vocês? Coisa boa. E é o seguinte, hoje a gente vai falar, ontem não, né? Não dá para gravar para ontem. Hoje a gente vai falar sobre scaling e snowball do League of Legends para carreira. Ou seja, como usar o seu estilo de jogo que você curte jogar no League of Legends na sua carreira e o quão importante isso é na sua carreira profissional. Aí você pode estar pensando, pô, Tonelo, mas o que tem a ver, eu sei lá, gostar de jogar de Draven, sair macetando todo mundo logo com 5 minutos, porque eu sou forte pra caramba no começo da partida, ficar gigante e depois, né, finalizar a partida normalmente muito bem, com a carreira que eu vou escolher, e, enfim, aonde que essas coisas se ligam. E vamos lá, né, já explicando brevemente pra você. Tanto se você é novato no LoL, quanto se você já tem aí muito tempo de casa, né? Você sabe que existem basicamente dois estilos, não dois só, mas dois extremos, né, do espectro, que são o scaling e o snowball. O snowball é quando você tem que gerar o efeito bola de neve, então você tem que fazer acontecer muito cedo no jogo. Você precisa realmente estar em cima ali para pegar a eliminação, para pegar essa vantagem, já gerar uma próxima vantagem, e é meio que tudo dependendo desse começo, senão depois você não vai ficar tão forte quanto, por exemplo, o scaling, que no começo você é muito fraco. Lembra aí de um Nasus, né? No começo você não faz praticamente nada, uma Vayne também, demora, não dá muito dano e tal. Mas quando você tiver com 3 itens, quando você tiver lá nos 30 minutos de partida, você vai estar muito grande. E é muito difícil de parar, a não ser que você seja realmente incomodado logo no comecinho da partida. E isso também ocorre nas carreiras profissionais. Algumas carreiras, como a de empreendedor, você tem que fazer acontecer muito mais cedo. Algumas carreiras, como a de concurseiro, você tem que estudar, 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 estudar e vai escalando esse estudo até conseguir fechar, né, um trabalho aí, passar em algum concurso, e aí você do nada dá um salto assim muito grande de situações. E tem a carreira padrão, digamos, CLT, que você vai começar ali, vai ser promovido, né, vai subir, depois vai voltar, que é um meio termo entre os dois. E saber, assim, pelo menos ter uma noção, né, Lívia, de o que você quer para você é muito importante, porque muitas vezes a pessoa fica perdida e aí ela acaba passando um tempo aí meio que no limbo, né, sem saber o que fazer, ou então achando que era uma coisa e na verdade era outra, e fica realmente perdendo tempo, né? Não, eu acho que o principal disso é em relação às expectativas, entendeu? Que às vezes as pessoas se frustram porque elas escolhem um tipo de carreira, mas elas não querem os ônus daquele tipo de carreira. E todo tipo vai ter ônus e bônus. Não tem uma carreira perfeita, que tudo é ótimo, maravilhoso. Então, por exemplo, se você for para um lado de um concurso, Uhum. todo mundo que tem juízo, como a gente fala por aqui, sabe que dificilmente você vai passar no concurso em um ano. Livre é impossível? Cara, não é impossível, mas não é a média. Entendeu? Uhum. E é muito provável que você não seja a exceção, seja a média. Então tem gente que fica 1, 2, 3 anos estudando e começa a se frustrar e fala que não quer mais. E, enfim, sendo que, cara, o normal nesses concursos mais disputados, assim, é que a pessoa demora realmente 4, 5, 6, 7. Eu conheço gente que demorou 8 anos a passar no concurso, entendeu? Então, eu acho que o que é muito importante é que a pessoa esteja com as expectativas alinhadas, que ela saiba o que espera por ela quando ela chegar lá. Que ela sabe que, por exemplo, a maioria dos amigos dela vai estar, entre muitas aspas, tá? Avançando enquanto ela vai se sentir parada. Que na vida real não é avanço e parado, mas é o sentimento que a pessoa tem. Aham. Eu tenho vários amigos concurseiros que falam assim, Lívia, eu vejo meus amigos ganhando dinheiro, saindo da casa dos pais, ou então casando, ou então indo morar fora, ou então, sei lá, realizando seus sonhos, viajando, sendo independente financeiramente, e eu me sinto estagnado, parada no mesmo canto. Eu me vejo sendo sustentado pelos meus pais, porque é muito difícil conciliar um trabalho e o estudo para concurso, então isso me frustra muito, tá? Claro, pessoal, ter as expectativas alinhadas não quer dizer que você não vai se frustrar, mas quer dizer que você pode criar estratégias para isso, entendeu? Então, isso é um ponto. A mesma coisa em relação à carreira do empreendedor. A carreira do empreendedor, eu, com todo respeito,
Mas eu acho muito engraçado quando as pessoas vêm para mim e falam assim: ah, eu queria sair da CLT para ser empreendedor porque eu queria trabalhar menos. Eu falo, amor, pois fique na CLT. Porque não tem perigo de você trabalhar menos que agora na CLT, não. Você vai trabalhar mais, especialmente no começo. Então, as pessoas, às vezes, porque o que acontece? O normal é que, ao longo do tempo, quando você empreende, você tem mais flexibilidade de horário. Uhum, E algumas pessoas conseguem utilizar essa flexibilidade de horário como uma jornada de trabalho reduzida, mas não é o padrão. O padrão, pelo menos que eu observo, é que as pessoas elas têm sim certa flexibilidade de horário, sendo que elas acabam trabalhando ou a mesma quantidade de horas ou mais do que as pessoas da carteira assinada. Então, assim, esse sonho, né, de tipo assim, ah, eu quero trabalhar menos, é possível, mas ele não vem no primeiro dia que você começa a aprender. Pelo uhum, contrário, normalmente os primeiros dias, os primeiros meses, os primeiros anos acabam sendo infernais, entendeu? Porque você fica se dedicando muito para aquele negócio dar certo. Ou então, quando você está na transição. O que é que eu sempre sugiro aos meus pacientes, né? Assim, de modo geral, tá? Claro que cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. Mas, de modo geral, eu percebo que é muito menos ansiogênico, ou seja, causa menos ansiedade. Se a pessoa trabalha CLT e começa a empreender em paralelo, e uhum, aí quando o empreendimento está dando certo, tá dando assim, você consegue ver a luz do fim do túnel, tipo assim, cara, uma hora isso aqui vai dar dinheiro, isso aqui vai dar certo, tararara. Quando está minimamente caminhada, aí a pessoa sai do CLT. Porque uhum, qual seria a outra opção, que eu acho que ela é um pouco mais ansiogênica? A pessoa está aqui no CLT, ela não gosta, porém ela não sabe o que ela vai fazer. Aí ela pede as contas. Fica sem trabalhar, sem ganhar dinheiro para descobrir o que ela quer, para começar a trabalhar, para depois ver se ganha dinheiro. É uhum. possível? É possível, mas normalmente é um processo muito mais carregado de ansiedade do que a pessoa que leva em paralelo. Sendo que levar em paralelo, pessoal, não é fácil. Assim, é realmente assim, um período muito difícil, de que, especialmente quando você vive com outra pessoa, sabe? Porque às vezes quando você mora com seus pais, isso às vezes pode ser melhor remediado. Mas quando você vive com um parceiro, ou uma parceira, ou você é casado, ou você tem filhos, enfim, é preciso ter todo um arranjo familiar para que aquilo dê certo. Uhum. Por quê? Às vezes a família conta com você para fazer algumas coisas que você não vai ter como dar. Ou então, que você vai passar, quando você sai, né, da CLT, você pode ganhar menos que você ganhava antes, então a família tem que se organizar para isso. Ou então você mesmo, pessoalmente, tem que se organizar para o seu estilo de vida em tudo. Então, o que eu acho mais importante é que essas expectativas sejam alinhadas. De que ninguém saia de um canto A para um canto B achando que vai ser só maravilhas ou que não vai ter problemas, entendeu? Sim, totalmente, cara. E, de novo, é assim até no League of Legends. Por isso que a gente sempre fala de como você pode usar o seu pensamento, o que você já sabe de League of Legends, também para planejar a sua carreira, ou então para analisar como tá a sua carreira profissional agora, né? Seja aí você saindo do colégio, indo para a faculdade, ou já estando na faculdade, no primeiro emprego, num trampo aí já de muito tempo, não tem hora para você fazer essa análise. E mais uma vez, você pode usar o League of Legends exatamente por isso. Então, pô, por exemplo, se você entrar numa partida de Nasus achando que você vai ficar 5/0 em 10 minutos, você tá maluco. Não existe isso. Você pode ficar correndo atrás e tal, não existe isso. Pode até gerar em você esse sentimento que a Lívia falou, né? Assim, pô, de, sei lá, eu tô estagnado, tô só aqui farmando, enquanto todo mundo tá lá brigando no rio, tá metendo louco, tá invadindo a jungle e tal. Você pode, eventualmente, participar de algumas coisas dessas, né? Você pode, que nem a Lívia falou, de repente sair com seus amigos, claro que você vai viajar um pouco, vai acontecer, mas em geral, seu foco é para depois. Em geral, você tá ali farmando, só farmando, só farmando, só farmando, 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 até os 30 minutos onde você vai explodir, né? E não é assim só com Nasus, assim, todos os campeões de scaling que você conhece, Vayne, Veigar e entre muitos outros, né, que tem essa capacidade e tal, é assim que funciona, é assim que você tem que entrar com essa mentalidade realmente, né? Essa expectativa, como a Lívia disse. Da mesma maneira que você não pode entrar jogando de MF, né, de Miss Fortune, achando que você vai ficar super de boa e não vai fazer nada no começo do jogo, e ela vai ficar gigante, porque ela não vai, assim, ela pode até ela crescer, e todo campeão vai crescer, é normal, independente da carreira que você escolher, você vai, né, você tende a crescer, mas ela não vai crescer tanto quanto uma Aphelios, por exemplo, quanto uma Caitlyn, por exemplo, então você tem que pegar mais eliminações no nível 6 dela, logo no comecinho e tal, então você tem que ter essa expectativa, você tem que entrar na partida já pensando nisso, senão depois você vai ficar, nossa, olha só, joguei certo minha lane, nem morri, farmei menos que o cara, mas não tanto, né, e não tão mal, e não tô dando dano, olha que boneco horrível, não dá dano. Não é o campeão que é ruim, é você que não teve a estratégia correta e a mentalidade ali de pegar e falar, não, vou
avançar, vou buscar kill, vou jogar com a Leona do meu lado, vou meter o louco, sabe? Então isso é extremamente importante. Esse negócio que você falou, Lívia, de fazer as coisas meio que em paralelo, tem uma coisa que acontece muito no meio do League of Legends, que é o streamer. O streamer, ele por algum motivo, foi vendido para as pessoas que ser streamer é viver do sonho, pô. É muito suave, assim, é super tranquilo, você vai estar jogando na frente da câmera por, sei lá, 6, 8 horas aí por dia, e você vai ficar milionário fazendo isso, sendo que quem fez isso, assim, quem conseguiu chegar nesse patamar, foram 10 pessoas, vai. Assim, pouquíssimas pessoas. Aí tem as pessoas que estão vivendo bem e tem as pessoas que estão na briga. Mas muita gente acha que vai largar, assim, vai, né, colocar de lado o emprego, ou então vai fazer qualquer tipo de escolha aí mais agressiva, né? Para viver de streaming, assim. E às vezes a pessoa até tem a estrutura, né, o setup para fazer, mas não consegue aguentar ficar 6, 8 horas entretendo, ou então às vezes a pessoa simplesmente não manda bem, não tem viewer o suficiente, porque agora você tem milhares de streamers no Brasil, né, fazendo isso, e aí a pessoa gera essa ansiedade, a pessoa fica, né, realmente meio mal e tudo mais, e aí acaba se encontrando numa situação bem complexa, sendo que de repente, por mais difícil que seja você fazer stream enquanto trabalha, ou então enquanto estuda, né, e tudo mais, eu acho que pode sim valer bastante a pena. Principalmente se você consegue se organizar, né, Livia? Eu acho que a gente volta um pouquinho naquele ponto dos outros vídeos que a gente fez aqui também, sobre organização, sobre até mesmo rotina e tal, como que isso é importante na hora de você também escolher o que você quer ou chegar com a expectativa certa no que você quer, né? Sim. E eu acho que até antes disso é você se conhecer, entendeu? Você Aham. conhecer quais são as suas demandas, qual é o seu projeto de vida. Por exemplo, eu tendo a tentar levar duas carreiras em paralelo, um snowball e um scaling também. Aham. Sendo que eram os meus sonhos profissionais, e tudo bem. Agora você tem que entender que você não vai conseguir distribuir uma energia igual e ser bom nos dois ao mesmo tempo. Eu acho Uhum. que isso é que é importante ficar claro. Como é que isso acontece na minha vida, tá? Eu sou uma pessoa muito mais ativa, tipo assim, que eu me sinto muito mais confortável em atividades que eu tenho que ir lá fazer e realizar e correr e tal, do que Uhum. atividades mais calmas, tranquilas, concentradas. Eu sou muito mais essa pessoa da ação do que essa pessoa da concentração. O Uhum. que não quer dizer que é bom, ruim, nem melhor nem pior, são só coisas diferentes. E aí eu entendi que, pelo menos, aí, beleza, isso é um ponto sobre quem eu sou. E aí cada um tem que se observar para saber onde é que se sente mais confortável. Isso é um ponto. Outro ponto é, qual é o meu projeto de vida? Eu, Lívia, assim, eu sempre falo isso, né? Assim, eu amo meus pais, mas eu sempre quis sair da casa dos meus pais, certo? Assim, não por uma Uhum. questão de, ai, nós não conseguimos conviver e a família é tóxica. Não, minha família é maravilhosa. Mas é porque eu sempre tive esse desejo de ser independente, isso pra mim sempre foi um valor muito forte. Por mais que meus pais, por exemplo, a minha irmã, ela ficou, meus pais ficaram sustentando ela por muito mais tempo do que eu, ela é bem mais velha do que eu. Então, se eu quisesse, eu poderia morar com meus pais até meus 35 anos. Uhum. Fácil, eles não iam reclamar nem por um segundo. Sendo que eu que não queria. Era uma questão pessoal, assim, não era uma questão financeira ou porque a gente estava apertado, não. Era porque eu tinha um sonho de sair o mais rápido que eu pudesse. E aí, o que foi que eu entendi? Aí beleza. Eu me conhecia e eu sabia meu projeto de vida. Diante disso, eu tinha duas opções de carreira que eu gostava muito, que era a psicologia clínica, que nada mais é do que empreender, e o ser professor. Uhum. E cada um é um esquema diferente. O empreender é o snowball e o ser professor, porque o que acontece? Eu não quero ser professora de qualquer jeito. Tipo, eu não quero chegar com um dia de formada e falar, pô, pessoal, agora eu vou ensinar vocês como é que. Não é muito a minha pegada, nada contra quem faz isso. Quem quiser fazer, pode fazer. Mas não é muito a minha pegada. A minha pegada é tipo assim, cara, eu vou estudar muito, eu vou me dedicar muito até eu ser professora nisso. Então, por exemplo, eu sempre gostei muito desse mundo da pesquisa. Então, eu fiz mestrado, que são 2 anos. Faço doutorado, que são 4 anos. E aí eu lembro que meu esposo perguntou assim, ei, depois do doutorado tu vai parar? Cara, mas sabe o que é? É porque o sistema faz que você nunca pare. Eu passei Uhum. 2 anos no mestrado, 4 anos no doutorado. Sabe quanto tempo é um pós-doutorado? Não. Normalmente faz em um ano. Gente, se eu já passei 6 anos aqui, o que é um ano? Agora já faz, né? É bonitinho você chamar de PhD, né? Já Que foi, faz ali, já. cara, eu já passei 6 anos aqui depois da graduação, um ano a mais, um ano a menos. O que É. eu fiz na minha vida? Aí eu já tô pensando em 3 pós-doutorados que eu quero fazer, entendeu? Então, tipo assim, eu não pretendo parar de estudar tão cedo. E eu também não queria ser professora, sabe, por exemplo, universitária, só com o mestrado. Porque às vezes não é muito bem remunerado e tal. Então eu só queria tentar
quando eu já estivesse muito boa, porque é um concurso, para quem não sabe, professor de universidade pública é um concurso também que você faz. E isso para mim era um sonho. Sendo que para mim pesava muito mais o meu projeto de vida, que é quero sair da casa dos meus pais o quanto antes. Então, se eu fosse seguir só por esse caminho, não ia dar. Eu ia ter que esperar, me formei, né? Psicologia são 5 anos. Eu ia ter que esperar pelo menos 6, contando só mestrado e doutorado. Contando se eu não quisesse fazer alguns pós-doutorado. Pelo menos mais 6 anos para isso. Aí eu falei, não tem como, não tem como, não tem como. Então, o que foi que eu fiz? Logo assim que eu me formei, toda a minha energia, eu fiz mestrado, mas eu fiz bem meia boca. Tipo assim, eu fiz o que tinha que fazer, o mínimo para dar certo, fui aprovada, deu bom. Não fiz uma coisa horrível, tanto que fui aprovada, mas também não fiz o mestrado mais espetacular da face do universo. Porque eu sabia que a minha prioridade era a clínica, porque era o que ia me dar retorno mais rápido. Por quê? Porque eu ia mexer, fazer acontecer, e aí aquilo ia cair para mim. Então, eu gastei meus 2 primeiros anos 100% focada nisso. Aí agora que eu comecei o doutorado, que a clínica já está mais estável, me dá uma renda que eu consegui sair da casa dos meus pais no ano passado, com 25 anos, né? E aí consegui essa independência e tal. Aí agora eu tô gastando um pouquinho mais de energia no doutorado. Apesar de que ainda precisa muita energia minha da clínica, mas a tendência é que com o tempo a clínica precisa cada vez menos da minha energia, porque as coisas no começo sempre são mais difíceis. Pra você, sei lá, captar os primeiros clientes, conseguir fechar os primeiros contratos e tal. Mas depois que o negócio roda, o povo vê muito por indicação, então você precisa gastar menos energia. Então, ao longo do doutorado, meu planejamento é: vou continuar gastando energia aqui com a clínica, só que um pouquinho menos, e vou começar a gastar mais. Porque aí, quando for, por exemplo, nos pós-doutorados, eu consigo me dedicar muito a eles, porque a clínica já vai rodar só. Tá entendendo? Agora, o que eu preciso ter clareza é que não dá para fazer os dois. Porque, por exemplo, tinha uma amiga minha que estava na mesma situação que eu, clinicava e ia para o mestrado. E ficava muito frustrada, porque não conseguia ler todos os textos, porque são muitos, porque não conseguia fazer uma pesquisa nível Brasil, porque não conseguia fazer uma pesquisa loucura que englobasse 10 mil variáveis, não sei o que. Eu falo, mulher, não dá para ter os dois. Então, assim, eu nunca me frustrei por causa disso. Eu nunca fiquei tipo, poxa, porque tem gente que quer ter tudo. E aí fica triste, porque tá seguindo o seu sonho aqui, mas não tá seguindo outro sonho que nem é o seu. Tá entendendo? Tipo assim, eu sabia que o meu mestrado nem ia ser o melhor. E claro que isso, de certa forma, me frustra, mas eu entendo. Eu falo, não, cara, naquela hora eu escolhi isso, então tudo bem isso aqui ficar meio de lado, acontece, faz parte, depois eu vou recuperar e vai tudo certo, entendeu? Sim, sim. E é por isso que é importante, né, cara, você fazer essa análise, assim, realmente você se conhecer, né, e tal, né? A gente sempre fala sobre o League of Legends, de o quão importante é você conhecer os campeões, testar os campeões na medida do possível, né? Comprar os campeões que você mais gostou. E não só isso, não só de, vou conhecer o campeão, assim, o que ele faz e tal, a habilidade, mas testar maneiras de jogar. Então, assim, por que eu tô falando aqui que MF é muito mais snowball do que scaling? Pô, tenta jogar uma MF scaling, assim, sem fazer nada. Ela não vai ficar tão forte, entendeu? Então, assim, é importante sempre você conseguir fazer uma jogada mais agressiva, tentar alguma coisa, se ver na posição, né? Eu falo, meu, como que é se eu fosse jogar esse jogo completamente agressivão, assim, metendo louco mesmo, sabe? Não pra zoar o jogo dos seus aliados, não é isso, sabe? Não é testar isso aí, de repente, em ranqueada, não é isso que eu tô falando, mas ser mais agressivo, optar por ser mais agressivo. Será que seu campeão aguenta isso? Aguenta esse ritmo? Aguenta o que você quer fazer? Ou tipo, não vai, não tem dano, não tem combo, não tem tempo, não consegue fazer, sabe? Porque uma coisa é você, sei lá, sair combando de Lee Sin nível 3, outra coisa é você jogar de Mastery nível 3, que você aperta um botão, que é a única skill que ele tem, e depois você bate, sabe? Então, assim, é muito diferente. E aí, se você vai forçar o Mastery nível 3 a querer fazer um grande combo e fazer uma parada que vai dar muito dano, não vai dar muito dano. Vai dar só o dano do Mastery nível 3, que é um campeão de scaling também, né? Diferente, de novo, do Lee Sin, do Xin Zhao, do Jarvan, uma coisa que vai dar muito dano cedo. Então, é importante você conhecer, se conhecer, sendo mais agressivo, sendo mais passivo, mais defensivo, né? Agindo de maneiras diferentes até mesmo dentro dessa proposta, para que você depois conheça essa proposta. E de novo, essa mesma análise que você faz para encontrar o seu estilo de jogo, para encontrar o seu campeão, que você já sabe fazer essa análise no League of Legends, você faz para a carreira. É importante que você tenha que fazer isso para a carreira, de novo, para que você não perca tempo, de repente, investindo em uma carreira, de um estilo de carreira, né, de snowball, entre aspas, ou scaling, entre aspas, que não é tão interessante para você. Aconteceu comigo também, na época de faculdade, eu entrei fazendo ciências da computação porque eu queria fazer jogo.
Foi um pensamento muito simples, né? Se eu gosto de jogar, eu quero fazer jogo. Até eu entender que não era uma parada do meu estilo, porque o programador, o desenvolvedor, ele vai sentar, aí ele vai testar milhões de coisas iguais, aí ele vai fazer várias coisas legais, e pô, é muito incrível realmente ser dev. Mas não era pra mim, porque é uma parada meio maçante, assim, sabe? É uma coisa que demora pra ficar pronta, é uma coisa que não é artística também. Né? Assim, não é uma parada que você pode colocar as suas ideias, e não, assim, tem um jeito mais efetivo de fazer, que tem maior desempenho, é desse jeito que você vai fazer, queira você ou não, né? Então, assim, eu comecei a me desiludir realmente com todo aquele tempo que demoraria para eu chegar num lugar, tipo, absurdo e ainda fazer uma função que eu não iria gostar, sabe? Então eu peguei e falei, pô, já é um negócio que vai demorar mais, que não é meu estilo. Aliás, no League of Legends também eu não gosto de jogar para scaling, eu fico louco jogando para scaling, não gosto. E ainda era uma coisa, numa função, né? Que no caso do LoL seria tipo numa rota que eu não curto, assim, sabe? Então, pô, vou ficar a vida inteira jogando de ADC de scaling, sabe? Tipo, não é pra mim, não vai rolar. Então, tive experiências ótimas lá, mas aí eu fui pro lado mais empreendedor da coisa, que é o lado do casting, que é o lado, né, onde eu consigo, assim, eu tenho que correr muito, fazer muito evento, meter muito louco, mas aí eu consegui, depois de um bom tempo, uma certa estabilidade, né? Então essa análise, de novo, você consegue traduzir ela para sua carreira profissional, que foi o que eu fiz realmente na época. Eu fiquei pensando, falei, pô, mas se eu não quero seguir nesse caminho, eu tenho clareza de como funciona o outro, vou alocar meu recurso para cá, vou fazer meu plano B desse jeito, e aí se não der certo aqui, dá certo ali. Fiz que a Lívia falou, né? Eu fiz em paralelo a faculdade de Relações Públicas com o foco no casting, então realmente eu tinha para onde correr, né? Enfim, era uma coisa que não estava tão assim à deriva, eu não estava realmente tão doidão achando que ia dar certo, confiando na força do universo. Eu estava com um planinho ali setado, tal, e isso que me fez ter uma análise mais clara também de carreira profissional. E conhecer a carreira é muito importante também, né, Lívia? Eu acho que você talvez tenha sido ajudada aí na hora de escolher, sabendo, conversando com pessoas, entendendo o que, que eles fazem, assim, vendo pessoas, né? Porque muitas vezes a gente tem uma ideia e não é exatamente aquela ideia. Tipo, ah, eu acho que um campeão é meio scale, mas você vai ver, não, ele pode aparecer mais como snowball e tal. Você tem que conhecer o que você tá pensando. Cara, é incrível isso, assim, parece uma besteira, mas é absurdo o quanto de pessoas que eu conheço que, sei lá, prestam vestibular para uma profissão, ou então querem mudar para uma profissão, ou querem mudar de curso, enfim, e eles não fazem a mínima ideia de como é que aquela profissão roda. A Uhum. mínima ideia fica assim, gente, aí tem uma expressão aqui que a gente usa quando a pessoa é muito doida, que a gente fala que a pessoa tem coragem de mamar em onça. Porque eu Aham. fico assim, rapaz, como é que a pessoa. Porque, assim, eu sempre falo, né? Um erro não é um problema e tal, mas demanda muita energia. Você mudar de curso, você mudar de faculdade, não é uma coisa relativamente simples. Envolve, assim, a sua autoestima, às vezes, a relação com a sua família, você mudar de emprego. Toda mudança há um desgaste de energia. Isso é fato. Então, eu, Lívia, nunca faria uma mudança se eu não soubesse muito bem onde eu tô pisando. Claro, isso é mais meu perfil, sei lá, porque eu me conheço, tipo, até sei lá, meu perfil de investimento, eu sou muito conservador e tal, não sei o quê. Uhum. Então, isso fala muito de mim, né? Eu sei que tem pessoas que são mais desprendidas, mas assim, gente, a chance de você acertar numa carreira, você conhecendo muito ela, já não é a maior do mundo. Se você não Uhum. conhecer, meu amor, aí você quer graça. Tá entendendo? Assim, aí você quer um milagre, né? Uhum. Então, eu fico besta, assim, como eu me sinto às vezes meu idiota falando isso, sabe? Mas Uhum. porque eu acho que isso é tão óbvio, tão óbvio, tão óbvio, mas toda hora eu me lembro que o óbvio precisa ser dito, né? Cara, você precisa conhecer aquele caminho daquela profissão. E para mim, a melhor pessoa para lhe falar isso são as pessoas que trabalham nela. Que também é outra coisa que eu me sinto meu idiota falando isso. Mas é porque as pessoas, elas têm dois tipos: as que não pesquisam e as que pesquisam mal, Uhum. certo? As que não pesquisam é tipo assim. Uma vez eu perguntei pra uma pessoa, a pessoa falou que queria fazer medicina, eu falei, por quê? A pessoa fala, porque eu tinha uma tia quando eu era criança, quando eu era médica, eu achava ela muito massa. Uhum. A pessoa, né? Não necessariamente o trampo. Aí eu Tipo, olho assim, igual aquele meme que eu fico me pintando de palhaço, tipo assim, eu sou uma piada. aham. Se sério que isso é um motivo justo o suficiente, tipo, se a pessoa falar, porque é meu sonho, eu falo, tá, por que é seu sonho? A pessoa fala, porque desde criança eu ganhava maletinha de médico e minha mãe falou que era a minha brincadeira favorita.
Pô, gente, é sério que a pessoa acha que isso é um motivo sério para aguentar 6 anos de faculdade integral, você ganhar um tostão, para depois fazer uma prova de residência que é lascada de difícil, para ganhar uns 3 mil reais por mês durante 2, 3 anos, e ela acha que isso é um motivo que vai segurar a barra. Ou será que eu Uhum. sou doida? Às vezes eu me pergunto isso assim, será que sou só eu que acho isso muito loucura? Que acho que isso não é do campo da normalidade. A pessoa não conhecer a profissão. Então, isso é uma coisa que acontece o tempo todo. Ou então, o povo que conhece mal, que é tipo assim: ah, meu irmão trabalha com TI, então eu sei como é. Cara, seu irmão é uma pessoa que teve uma experiência, que pode ter sido muito ruim ou muito boa e acabar enviesando, entendeu? Eu tenho vários, por exemplo, pacientes de que a irmã mais velha fez medicina e teve uma experiência super frustrante, e aí a pessoa não queria fazer medicina por causa dela, sendo que, cara, cada pessoa, uma pessoa, cada ser humano, os motivos que levaram ela a ter uma experiência frustrante não vão ser as mesmas dela, por exemplo. A irmã dessa menina tinha acabado de sair da pandemia. Estava extremamente cansada porque os médicos não pararam de trabalhar, não sei o que. Essa menina estava no terceiro ano ainda. Menina, quando ela se formasse, talvez nem existisse mais Covid. Então, tipo, a experiência dela com certeza ia ser outra. Enfim, a estrutura psíquica dessa menina era uma, essa que era outra. Então, assim, você precisa conversar com mais de um profissional da área. E o que eu sempre recomendo, para que você seja justo, se você puder, nem sempre se é possível, e tudo bem, paciência. Mas se você puder, sempre converse com uma pessoa muito feliz e realizada na profissão que você quer seguir e uma muito frustrada. Uhum. Porque eu acho que você vai ter a coisa mais perto da realidade. Porque se você pegar só uma pessoa que ama, ela vai florear todo o processo. Vai dizer, ah, não, tudo é muito bom, tudo é muito belo, tudo é muito perfeito. E não é. E uma pessoa muito frustrada vai só tacar o pau. Ah, é muito ruim, é muito ruim, é muito ruim. E nada é só ruim, né? Tem seu lado bom e lado ruim. Então, eu acho que é importante que você conheça com o maior número possível de pessoas que você puder. Então, por exemplo, quando eu pensei em fazer o mestrado, eu pensei nisso porque eu sabia que era uma coisa a longo prazo. Que eu ia ter Uhum. que me dedicar muito antes para talvez ver o fim do túnel. Tá entendendo? Porque até agora eu só fiz gastar nesse Uhum. processo. Não ganhei um centavo ainda. Então, eu sabia que ia pedir muito de mim por muitos anos. Então, eu falei com vários mestres e doutores para saber a opinião deles, para saber como é que estava o mercado de trabalho, o que é que para eles foi um diferencial, o que é que eles gostariam de ter feito desde o começo, tá entendendo? Para entender todas essas questões. Então, conversei com muitos, acho que assim, mais de 10, entendeu? Assim, que eu Uhum. sentei e conversei, cara, me conta. Como é que foi para ti? O que é que foi bom? O que é que foi ruim? O que é que... A mesma coisa em relação à clínica. Eu fiz tantos cursos, assim. Quando eu falo curso, não é curso técnico, tá? É curso de pessoas que falam da profissão, que falam o que é, o que não é, o que elas gostariam de saber e tal. Tantas e tantas pessoas antes de começar a clinicar, entendeu? Para que isso me trouxesse muita clareza. Primeiro, dos desafios que eu ia encontrar e de como eu poderia prevenir esses desafios. Tá Uhum. entendendo? Então, por exemplo, uma das coisas que frustrava muitas pessoas nesse caminho acadêmico era exatamente aquilo que eu falei. A pessoa faz só mestrado, aí consegue um emprego, aí fica tipo super feliz, tipo, caramba, sou professor e tal. Sendo que é muito mal, nas particulares às vezes, né? Acaba sendo muito mal remunerado, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ah, a pessoa foi tão frustrada nesse caminho que ela desiste do doutorado, entendeu? Aí acaba que ela Uhum. nunca vai sair daquele patamar. Eu falei, cara, se eu conseguir minha renda, porque a gente tem que ter alguma renda, se eu conseguir me render em outro canto, eu não vou nem tentar aqui. Entendeu? Porque eu sei que a chance de eu me frustrar é muito grande. Tá entendendo? Então, ou seja, quando eu já sei o que pode vir a dar errado, eu consigo prevenir aquilo e ter uma experiência mais feliz. Entendeu? Sim, Daquilo sim. que é pra mim, sabe? Então, acho que é incrível. Como essa tua pergunta pode parecer uma pergunta besta, mas como a maioria das pessoas não faz isso. Sim, Assim, eu sou o exemplo do contrário. Eu sou o exemplo de algumas vezes não ter perguntado, assim, né, de como que funcionava. Exemplo maior clássico, mais clássico disso é o que eu falei da ciência da computação, que eu entrei achando que ia fazer uma coisa e não era. E eu lembro certinho que meu pai ainda tentou me ajudar, ele foi comigo numa empresa em Assis que trabalhava com desenvolvimento e tal. E aí eu perguntei, e aí eu primeiro que eu já cheguei na empresa, não era uma empresa de jogos, mas era uma empresa de dev em geral. E aí eu cheguei e tal, e eu vi o pessoal, tipo, muito quieto, cada um no seu canto, cada um no seu cubículo, ouvindo um som e, tipo, até aí beleza, não tem problema, eu também tenho um lado introvertido aí que é até forte e tal, então tudo bem, já me conheceu o suficiente. Mas aí eu vi que era uma galera que, tipo, até o cara mesmo, o dono, falou, ah, tem uma galera aqui que nem fez curso, só aprendeu sozinho e tá aí, e pá, eu falei, cara, eu não sou tão fuçado assim. Então eu não sei fazer nada. Eu acho que eu vou estar, de repente, um pouquinho atrás ou vou ter que ralar muito, né? Mas beleza. Achei esquisito, mas fui.
Aí segui, comecei a fazer o curso, aí muita matemática, aquilo lá e tal, mas também eu ia bem, assim. Lá para o segundo ano, eu já comecei a perceber que outros alunos, né, colegas de turma, já estavam assim, deslumbrados com o conteúdo. Nossa, olha só, vou aprender Java, vou aprender isso, né, faculdade. Já estou fazendo um curso de não sei o que, extracurricular, e eu, tipo, não aguentando abrir Code Blocks, que é o programa lá para fazer a parada. Então eu já comecei a falar, tá, alguma coisa tá errada. Né? Você vai percebendo. De novo, eu não tinha perguntado, eu não tinha muita informação, eu fui percebendo. Moleque, né? Enfim, não tinha visto um vídeo da GG Educate antes. E aí, até porque nem existia a GG Educate na época, 2013 isso. Aí tava lá e tal, não sei o que, fui pro projeto de jogos da faculdade. Aí eu falei, pô, é aqui, né? Vou estourar. Jogos é o que eu quero fazer. Aqui pelo menos vai ser legal. Primeiro dia de projeto, o cara pegou, juntou uma galerinha, falou: então, pessoal, tem um canal no YouTube muito bom. Vê lá o primeiro vídeo, faz o que ele tá falando, aí depois volta aqui e a gente vai ver se ficou legal. Ali eu peguei e falei, pô, você vai me desculpar, irmão, mas se for pra ver o bagulho do YouTube, cara, eu lembrei dos caras fazendo o que o maluco tinha falado lá na minha cidade em Assis, falou, não, porque tem muita gente que aprendeu sozinho e tal. Eu falei, cara, se for pra aprender sozinho, velho, tipo, pra mim não faz sentido estar aqui me matando, fazendo circuitinho, picando fio, mexendo com coisa, tendo aula de física, do experimento. Não faz sentido estar aqui, sabe? Então aí eu cortei completamente, assim, e fui para outro canto, também sem ter muita informação, porque quando eu comecei no casting, não tinha muito casting em si. Comecei em 2014, né? O primeiro grande evento de League of Legends que teve no Brasil foi em 2015, que marcou ali a chegada ali mais forte, digamos, né, da Riot no Brasil. Então não tinha muito para quem perguntar. E as pessoas que estavam no meio eram muito inacessíveis, assim. Né? Não por um status assim de soberba, nada disso, mas era difícil. E aí eu fui metendo a cara. Assim. Hoje, por exemplo, muita gente que tem 6 meses de carreira consegue entrar na Riot, sabe? E assim, já sabe como funciona, já tem agente, já sabe como funciona uma diária e tal. E eu fico tipo, mano, eu cobrava 100 conto pra ficar o final de semana inteiro trabalhando, dormia no hotel na frente de um baile funk, sabe? Tipo, eu passei por tanto corre e que eu não reclamo, porque me ensinaram outras coisas que essas pessoas mais novas não têm tanta experiência, né? Mas era muito difícil porque eu não tinha informação. Então muita coisa me frustrava, eu ficava naquela de, pô, mas não era assim, eu esperava que seria assim. Ah, mas eu esperava que seria esse valor, ou então eu esperava que seria esse método de pagamento e tal. Essa preparação, essa estrutura e, enfim, não era, né? Eu lembro certinho que pô, já cheguei a dormir em hotel que eu entrei e tinha uma cama, uma bíblia e uma barata morta no chão, e era isso que tinha no quarto. Então, assim, coisas que a gente não sabia, né? Que eu fui meio que no corre, assim. Então é sempre muito importante saber o máximo possível, analisar o máximo possível, tanto de noção de snowball versus scaling, né? Saber o máximo possível do seu campeão. Você não, eu falo pessoal, você não procura o dia inteiro vídeo de gente jogando com seu campeão, fazendo highlight, fazendo combo, fazendo isso, fazendo build, fazendo runa. Faz a mesma coisa pra sua carreira, tá ligado? É a mesma coisa, vai atrás, procura qual que é o counter, qual que é bom contra, o que que é ruim, o que que é isso, qual que é a runa, tá ligado? Tipo, tem lugar pra procurar. Se você não souber, cara, pergunta pra alguém da área, manda mensagem pra alguma empresa, algum influenciador, manda DM. Hoje em dia você tem Instagram, tá ligado? Cola nas pessoas, vai falando, pergunta, tipo, oh, como é que você pode me ajudar? Eu mesmo já ajudei muita gente que me perguntou essas paradas, então, se você precisar aí de alguma informação do meio do esporte, eu talvez consiga te ajudar. Mas enfim, faça isso, tenha essa análise, faça essa análise, compreenda qual o seu estilo, que com certeza você vai avançar bastante na carreira usando o League of Legends, que você já faz isso, né? Pro LoL você faz isso, né? Tem que fazer agora pro restante das coisas. E aí, sobre isso, Lívia, eu queria que você dissesse também, pra gente ir encaminhando pro final, como que essa pessoa em casa, de repente, pode começar esse tipo de análise, começar a entender como que vai fazer essa pesquisa, começar realmente a se perceber enquanto, né, esse profissional e como que ela consegue começar a se analisar também. Olha, o que eu gosto muito de fazer é uma pergunta também bem simples, mas acordou segunda-feira, faz o quê esse profissional? Sabe? É Uhum, realmente um passo a passo, assim, minucioso. Tipo assim, beleza. A pessoa acordou, por exemplo, um exemplo bem besta, tá? Durante a clínica, durante a faculdade, eu sempre estudei muito sobre psicologia da infância. E eu sempre gostei de crianças. Eu falei, então, trabalhando com crianças, é isso. uhum, E o que acontece? Aí eu comecei a pesquisar, beleza.
que é que faz um psicólogo infantil? Aí eu comecei a clinicar. Primeira coisa que eu não sabia, tinha que montar todo o espaço. Então, assim, não era só uma sala com 2 cadeiras, entendeu? Tinha que ter vários jogos, objetos projetivos, lápis, massinha, não sei o quê, parará, 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 parará. E aí, ou seja, já tinha esse trabalho e durante a faculdade eu usava o que tinha na faculdade, mas depois que me formar, você tem que construir aquele do meu dinheiro. Então, isso já era um ponto. Eu falei, ixi, eu não sabia que isso aqui era tão mais caro do que quem atende adulto, que é só 2 cadeiras, embaixo de uma sombra, você consegue atender. Aí eu, ok, cheguei lá, comecei a atender as crianças e eu fui premiada, assim, no meu estágio, as 2 crianças mais desorganizadas mentalmente daquele hospital, entendeu? Que era onde a gente atendia. Então, eu peguei 2 casos muito bravos, assim, que eu fiquei, Jesus Senhor, não sei o que fazer com isso aqui. Aí, beleza. Outra coisa, lidar com os pais. O que me fez desistir de trabalhar com infância foi ter que trabalhar com os pais. Eu falei, gente, se eu vou ter que atender os adultos, eu vou logo atender adulto, entendeu? Porque não adianta eu trabalhar com a criança aqui, organiza. A criança chega em casa, a família desorganiza. Eu falei, gente, não tem como. E aí tive que começar a conversar muito com os pais, trabalhar muito com o pai. Eu falei, rapaz, acho que psicoterapia são os pais. Não é a criança. Tá entendendo? E aí, ou seja, era todo um outro rolê que eu achava que era chegar lá e passar o dia brincando com as crianças, porque o atendimento clínico infantil envolve muita brincadeira, lúdico, que é uma coisa que eu amo. Mas não é só isso é a menor parte. Tá entendendo? Fora todas as outras coisas burocráticas da clínica, não sei o que. Então, assim, a minha dica é, se você não sabe nem o que é que pergunte para um profissional, me conta tua rotina. Acordou segunda-feira, faz o quê? Que ele vai falar várias coisas que você não sabia. Eu vou ter que pegar não sei o que, não sei aonde primeiro, vou ter que reservar a sala, vou ter que falar com a menina, vou atender o pai, vou atender a mãe, vou corrigir teste, não sei o que. Então, assim, tente desmiuçar na maior riqueza de detalhes que você puder a rotina desse profissional. Porque provavelmente com isso você vai ter um bom norte de o que é que ele faz, o que é que ele não faz, como é que ele gasta o tempo dele. Entendeu? Porque, por exemplo, a pessoa que faz jogos, ela não fica só jogando, ela gasta muito mais tempo criando código, as coisas, e talvez dá tempo da realidade para jogar alguma coisa ou outra ali. Tá entendendo? Então, isso da rotina, eu acho que é um bom norteador, para quem não sabe nem por onde começar a pesquisar. Sim, e aí, de novo, você vai conseguir diferenciar muito qual é a rotina de um cara de scaling, qual é a rotina de um cara de snowball. A mesma coisa no League of Legends. Pergunta para um Mononasus como que ele joga. Não faz nada, pelo menos 15 minutos de jogo ele não faz nada. Ele vai ficar farmando. Pergunta para um Monovene, ele vai falar para você, cara, não faz as coisas no começo. Tava falando, inclusive recentemente, começo do ano, né, mas enfim, fiz um vídeo com um cara que é main Evelyn, e aí ele falou, você precisa da sua ultimate. Se for para ceder campos na selva no começo do jogo, beleza, fique vivo até a sua ultimate. Depois disso, você começa a jogar, entendeu? Então, não é, por exemplo, o que um jogador de Olaf vai falar. Ele vai falar, não, o quê? Estão invadindo sua jungle? Rebenta o cara, como assim? Vai invadir sua jungle? Invade a dele, sabe? Tipo assim, é outro pensamento, é outro rolê, porque, de novo, Olaf é snowball, Evelyn é scaling, então você tem... Evelyn mediano, né? Mas é mais pro scaling que pro snowball. Então, assim, você tem essas maneiras diferentes de abordar tudo, né, e de ver. Então você vai começar a entender que, por exemplo, a rotina, né, e a maneira de ver o mundo, e a maneira de trabalhar e tal, de um cara que é concursado, que é, sei lá, acordou, vai lá, estuda, pá, não sei o que, faz alguma coisa, depois volta a estudar, tem os horários sempre muito disciplinado e tal, é diferente do cara que é CLT, né, que, por exemplo, é o cara que não é tão proativo, ele só vai lá, faz o dele e sai fora, mas é todo dia a mesma coisa. Ou então um cara que é mais proativo, que ele vai, faz o dele, mas ele sempre tá tentando procurar uma coisa para crescer, ir na empresa, lá. Do cara que é empreendedor, que tipo assim, acorda num dia no horário, no outro dia no outro horário, faz um monte de coisa, trabalha até meia-noite, depois ele volta e tal. Que é um pouco do meu caso. Muita gente vê o casting, só que, então você vai lá e fica na frente da câmera e fala lá umas 3 horas, tá tudo certo, né? E não é bem assim, o tempo de preparação, a gente chega 4, 5 horas às vezes na Riot antes para poder preparar, fazer uma pá de coisa, questão técnica de voz, questão de estudo mesmo do jogo, então não é tão simples, eu não é querendo puxar sardinha pro meu trabalho, mas realmente não é tão simples, então se um caster, ou uma pessoa que quer ser caster, vem trocar ideia comigo, né, vai saber que, esse estilo mais snowball do caster, de ter que ir atrás dos seus trabalhos e fazer acontecer, e ser muito proativo, né, e fazer muitas vezes muita coisa sozinho também e tal, para conseguir rodar bem nos freelances e aí ter uma carreira disso, né, que é essa questão de fazer coisas cedo na carreira, o snowball que a gente está falando,
talvez a pessoa vá se surpreender, porque ela achou que era simplesmente estudar o jogo, fazer uma live e comentar, e as pessoas iam achar isso incrível, e na realidade não é. Você tem que apelar para outros lados, enfim. Eu também estou descobrindo isso bastante recentemente, assim, né? Melhorando cada vez mais nisso recentemente. Mas, enfim, é sempre muito importante você perguntar para as pessoas e, assim, sem medo, né? O máximo que você conseguir extrair de informação, melhor. E, como sempre, fica aí para você, né, que está assistindo os conteúdos da GG Educate, a dica de perguntar para a gente também. Pô, a Lívia tem muita informação com vários tipos de carreira, então pode colocar nos comentários, a gente sempre vai estar ali dando um salve, dando uma olhada, dando uma lida também, né? E, enfim, acho que é sempre muito importante isso. E é isso, Lívia. Deixar uma mensagem final aí agora? Cara, a mensagem final é: o óbvio precisa ser dito. Faça o básico, faça o feijão com arroz, pesquise a profissão, que isso já é metade do caminho andado. É isso, coisas boas. E também assista a gente. Dá um salve lá na GG Educate, pode procurar no Insta, pode procurar no YouTube, no Facebook. Tamo em tudo quanto é canto, demorou, falando de habilidades, estratégias para você avançar na sua carreira usando o League of Legends, usando um conhecimento, uma prática, um treinamento que você já tem e que você consegue traduzir, assim como a gente falou agora nesse Skill Podcast, para a sua carreira, para a sua função, para a sua profissão, tá? Dá um salve lá, já se inscreve, deixa o likezão, comenta se você tem uma dúvida também, que toda semana tem coisa nova, direto, tem vídeo novo para você poder se inteirar. Beleza? Um grande abraço, a gente se vê numa próxima e tchau!